Livro Palavras de Sabedoria, do Dalai Lama, página 65. Seria muito mais produtivo se as pessoas procurassem compreender seus pretensos inimigos. Aprender a perdoar é muito mais proveitoso do que simplesmente pegar uma pedra e arremessá-la contra o objeto de sua ira. Quanto maior a provocação, maior a vantagem do perdão. Quanto maior a provocação, maior a vantagem. Vai ter mais força esse perdão, né? Eu acho que o perdão talvez seja uma das coisas mais complicadas de você se lidar. Eu acho ele perdão muito... genuíno, não só o perdão palavra. genuíno, porque ele muitas vezes é confundido com uma própria questão de você ser uma pessoa mais... como posso falar? Não tão defensor dos seus princípios, você é mais largado, as pessoas olham pra você e falam, ele é bobinho, ele perdoa todo mundo. Mas a realidade não. O perdão genuíno, ele é algo, eu acho que muito complicado de você se alcançar. Porque ele tem que ser uma coisa muito sincera. E sincera consigo também com os outros. Bom. Então, partindo de como você vai lidar com uma provocação, com alguma coisa que a outra pessoa faça que te afete negativamente. Então, nós compreendendo o mecanismo da raiva, de você descontar, você vai perceber que não tem nenhum propósito, assim, não tem nenhum benefício real. Tem aquele exemplo muito conhecido do Buda, que fala que a raiva, você descontar a raiva como pegar uma brasa em chamas e tacar na outra pessoa, ou seja, você acaba se ferindo antes e depois fere outra pessoa e, na verdade, você está só perpetuando a agressividade. Então, já sabemos que esse é o mecanismo mais tonto daquilo que você poderia fazer, descontar, né? Mas, lógico, como nós ainda estamos centrados no nosso ego, a gente tem a imagem do outro e do eu, quando a gente vê essa mecânica de um agente externo ferindo a você, de acordo com a lei de equilíbrio do universo, então eu tenho que descontar, eu tenho o direito de descontar. Então, essa questão da gente pegar o direito, né? Eu tenho o direito porque ele fez isso, ele gerou um desequilíbrio no universo, agora eu vou fazer. Então, você comprou o karma que a pessoa criou. Tá. E outra coisa, eu acho que quando você sente necessidade de perdoar alguém, é porque você tem um sentimento negativo em relação a essa pessoa, seja ódio, seja ressentimento, enfim, existe algo negativo em você. E se existe algo negativo em você, independentemente de você querer se vingar, retrucar, bater, dar o troco, você já está sofrendo, pelo mero fato de você não ter conseguido desapegar desse sentimento negativo que foi gerado por uma ofensa da outra pessoa contra você. Então, até o momento em que você consegue digerir essa ofensa, em que você consegue, entre aspas, metabolizar ou transmutar esse sentimento negativo dentro de você, você está sofrendo. Quando você se vinga, você causa sofrimento ao outro. Mas independentemente de você se vingar e causar sofrimento ao outro, você já está com um grande sofrimento interno. Então, o perdão não é apenas está tudo bem, poupar a pessoa, abrir mão de uma vingança. Não, é uma autocura também. Você se cura. É como se você estivesse doente e você precisasse de um atendimento médico, de um remédio. Esse remédio é simplesmente você conseguir deixar para lá, deixar de lado e perdoar a pessoa pela ofensa que foi praticada contra você. E não tem outro remédio. Não é através da vingança, não é nada disso. Então, é bem importante por essa questão pessoal mesmo, pela sua própria necessidade de paz interior. Agora, outra questão que é importante é, afinal, o que é perdoar? É apenas o esquecimento? O perdão é uma amnésia? Se você diz que perdoa alguém que te ofendeu, que te agrediu, você perdoa e volta a conviver normalmente com essa pessoa como se nada nunca tivesse acontecido e se expor novamente a uma convivência problemática? Sendo que você sabe que a pessoa é problemática, que ela é agressiva, ela é nociva. Perdoar é voltar ao estado anterior sem nenhum senso de crítica, como se você nunca tivesse sofrido nada? Eu não acho que seja isso. Eu acho que você perdoar alguém não é você ter uma amnésia. Você tem que sempre se lembrar
dos seus conhecimentos pretéritos, do que as suas experiências de vida te ensinaram. Então, se conviver com uma pessoa foi problemática, a vida te ensinou de que você não tem força para conviver com uma pessoa problemática, então busque um outro caminho. Então, você não vai ignorar esse ensinamento da vida, esse ensinamento da experiência de vida. Então, perdoar essa pessoa seria desapegar do ódio, desapegar do desejo de vingança em relação àquele que te fez mal, mas sabendo que, olha, não dá certo, não se colocar novamente na situação que causou o conflito anterior. Cada um segue seu caminho em paz. Eu acho que tem muito a ver mesmo com desapego, com você abrir mão. Porque uma pessoa te ofereceu algo como uma panela quente, né? Então eu pego aqui, mas me feriu e eu continuo. Quando você culpa a pessoa, você está perpetuando esse sofrimento porque você continua segurando isso aqui e você essa pessoa passar a panela para ela de novo. E você fica remoendo o pensamento de que, nossa, ela me fez sofrer e eu continuo sofrendo. Você está segurando o sofrimento na sua mão, era mais fácil você soltar, se aliviar disso em primeiro lugar. Então, essa questão daquilo que está por trás da agressividade, de qualquer coisa que a pessoa faça que você não perdoe, está o sofrimento. Quando a pessoa faz algo para você, você sofre. Quando você perpetua isso, você está sofrendo. Mas antes de tudo, a pessoa está em sofrimento, porque ninguém age de uma forma negativa com a outra quando está com a vida totalmente em paz, né? A pessoa tem uma raiva interna, tem qualquer negatividade, que isso é o simbolismo do seu sofrimento interno. E aí a pessoa não tem um entendimento correto e ela desconta nos outros. E quando a gente pega para isso, para a gente, então a gente perpetua esse sofrimento. Sim, e resumindo só o que a senhora acabou falando, então o perdão ele justamente não é apenas poupar o outro, mas é poupar a si mesmo. Buscar a paz, buscar uma solução mais definitiva para o conflito, porque a vingança é aquela coisa, bom, você me ofende, eu te ofendo, você me ofende de novo, eu te ofendo, fica essa coisa de ficar retrucando, ficar rebatendo e nesse rebatendo você vai até o infinito, né? Então, se você consegue perdoar e cessar o conflito, você conseguiu alcançar a paz para você e para o outro. É soltar a panela, é a questão do desapego, é soltar a panela, só que também sair da cozinha, se distanciar do ambiente. É isso. Quando você tem uma compreensão da lei do karma, de causa e efeito, é muito difícil você culpar a outra pessoa. Então, quando fala de perdão, perdoar o quê? Né? Você entende o mecanismo de causa e efeito. A pessoa vai ter que lidar vai ser responsável por aquilo que ela fez. Então, independente de você revidar ou não, ela vai ter que lidar com o que ela fez de negativo. E se algo aconteceu para você também, quando você entende o karma, você vê que não é uma coisa aleatória que aconteceu, né? Tem um porquê, mas o modo como você lida com isso pode ser algo para você engrandecer, para você superar desafios, né? Então, as pessoas com que a gente tem maior dificuldade são, na verdade, os nossos maiores professores, que eles trazem aquela problemática que, na verdade, não é um problema externo, aquilo espelha uma dificuldade interna, né? Então, se não tivesse essas pessoas, não ia ter como a gente lidar com isso internamente. E aí, quando a pessoa traz esse problema, a gente se identifica com isso porque nós já temos. Então, se a gente puder utilizar essa oportunidade para se desapegar... Tomar consciência da própria sombra, né? Sim, e perdoar, né, que é simplesmente soltar e aprender com essa situação, então você vai realmente transmutar aquilo que é algo negativo em positivo.